Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós temos mais 3 capítulos, o livro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14 e o capítulo 15. O capítulo 13 é a lei acerca da lepra. Deixa eu trazer para você esse entendimento. O que nós temos aqui é uma instrução de suma importância para toda a comunidade de Israel e no que tange a identificação e o tratamento das doenças de pele. Eu já quero adiantar, talvez você que é da área de saúde, a abordagem bíblica aqui não é uma abordagem médica, é uma abordagem ritualística e espiritual, que dentro daquela cultura, e nós estamos falando de quantos mil anos atrás, já era avançado no quesito médico. Mas o foco aqui não é uma visão, uma abordagem médica, mas uma abordagem ritualística e uma abordagem espiritual. Mas vamos entender, o capítulo 13 começa assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra. Então, primeiro, o que nós temos aqui? O exame desse problema de saúde. Então, o capítulo 13, ele traz essa abordagem, como identificar as impurezas, como consultar um sacerdote. Então, o sacerdote, ele desempenhava também, olha que interessante, um papel central na sociedade israelita, que era os encarregados de determinar a pureza ou a impureza ritual das pessoas. Então, o sacerdote, o indivíduo que tinha uma suspeita de alguma enfermidade ali na pele, ele ia ao sacerdote. Então, o sacerdote não estava cuidando somente do espiritual. É um ponto do ritual, sim, mas o sacerdote também tinha essa função. Né? Então, quando a gente vê essas doenças ali de pele, quando ela era apresentada para o sacerdote, e o sacerdote via realmente, como a própria Bíblia diz, inchaço, manchas, lesões na pele, se ele fosse examinado e o sacerdote percebesse pela cor e o tamanho e a textura e a aparência geral dessas aflições, a pessoa era separada para que essa enfermidade não pudesse se espalhar na nação de Israel. Nessa primeira sessão do capítulo 13, o que nós aprendemos? É uma jornada fascinante pelo mundo das aflições, de enfermidades e as práticas dos rituais do antigo Israel. Então, através do exame de pele, nós somos lembrados da importância da pureza espiritual. Gente, é sempre um apontamento. O que a Bíblia está tentando nos mostrar é que a lepra aqui é uma doença, mas ele também está apontando um lado espiritual. Como nós temos que nos purificar. E aí, do verso 9 ao 18, nós encontramos aqui ainda, descrevem as formas de erupções na pele. Então vamos ler o verso 9 aqui, ó. Verso 9. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não porá em isolamento, porquanto já está impuro. Então, há todos os detalhes. A lepra aqui, ela é apontada também de forma figurativa como uma maldição. Isso no Velho Testamento. No Velho Testamento. Você vai lembrar que quando aqueles 10 leprosos foram até Jesus e imploraram para que Jesus o curasse, qual foi a ordem de Jesus? Vá até o sacerdote e mostre. Por quê? Porque essa lei aqui, a pessoa tinha que ir para o sacerdote, é o sacerdote que determinava se ela estava curada ou não, se ela estava limpa ou se ela estava impura. Então, esse capítulo ele é muito, muito interessante, muito interessante. E aí, do verso 29 ao verso 37, nós vamos ver essas erupções e manchas perigosas. Essa terceira sessão do capítulo 13, nós somos apresentados a um grupo de aflições cutâneas
e são particularmente preocupantes na perspectiva da impureza ritual. Porque essas erupções, essas manchas, são descritas com detalhes que destacam sua natureza alarmante e desencadeiam medidas rigorosas de isolamento e avaliação. Gente, essa seção do verso 29 a 37, ela vai nos levar a uma jornada ainda mais profunda no mundo das práticas dos rituais e na compreensão da cultura judaica antiga. Então, essas enfermidades, caracterizadas por manchas brancas brilhantes, o texto enfatiza que era na área da pele, coberta de pelos, como na cabeça ou na barba. E esse detalhe é importante porque é assim que o sacerdote avaliaria cada pessoa que fosse até ele, né? Então, nós precisamos entender que essas manchas não era apenas uma questão superficial, mas eram vistas como algo que afetava a pureza do indivíduo e a condição espiritual do indivíduo. Por isso que ele era tirado também da comunidade, para não se espalhar, né? Aqui, mais uma vez, nós vamos ver a ênfase de uma busca de uma pureza. Ou seja, se eu não estou puro, então eu não posso estar ali, né? E terminando o capítulo 13, nós vamos ver que a pele e os tecidos contaminados. A preocupação com a contaminação das roupas, dos tecidos, porque era uma forma dessa doença se espalhar dentro do acampamento, né? E o capítulo 13 mostra que existiam situações onde a enfermidade não tinha cura. Então, o texto descreve uma situação na qual um tecido de lã ou linho estiver contaminado, com manchas vermelhas ou verdes, que indicava um difícil tratamento, né? A cor vermelha era especialmente preocupante, pois era vista como sinal de impureza profunda. Isso contrasta com o branco brilhante, né, que foram falados anteriormente. Então aqui a natureza dessas enfermidades mostravam quão preocupante é. Então o capítulo 13, ele traz a lei acerca da lepra, que ela poderia ser espalhada dentro da casa, nas roupas, então traz essa orientação de forma muito clara. O capítulo 14, ele já fala da purificação da lepra, a pessoa que foi curada. Então aqui, essa sessão do capítulo 14, ela vai se iniciar mostrando que ela nos leva a uma jornada fascinante pelas práticas de purificações destinadas às pessoas afligidas pelas doenças da pele. Então a primeira parte do capítulo começa com a inspeção minuciosa realizada por um sacerdote na pessoa afetada. A pessoa que estava doente, com a doença de pele, o sacerdote avaliava ela toda. A inspeção do sacerdote envolve uma análise detalhada das lesões da pele, com o objetivo de determinar se a pessoa está ou não purificada. E uma vez determinada a purificação, o próximo passo é um ritual de sacrifício. Novamente, a pessoa purificada é instruída a trazer 2 pássaros vivos, madeira de cedro, isopo, um fio vermelho como oferenda. E esses elementos, aparentemente singulares, têm significativos simbólicos. Os pássaros vivos representam a vida, enquanto a madeira de cedro é um símbolo de purificação, o isopo, uma planta aromática associada à limpeza espiritual, e o fio vermelho simboliza o sangue, um elemento frequente relacionado à expiação dos pecados. Quando a gente vai no verso 33 até o verso 53, terminando o capítulo 14, nós vamos ver a purificação de casas contaminadas. Então, se a casa também foi contaminada, o sacerdote estaria olhando. Se a casa foi purificada, o sacerdote vai avaliar. Então, essa parte começa com a identificação da contaminação da casa. Assim como no caso das doenças de pele em pessoas, a inspeção era um papel central. O sacerdote foi designado, ele ia examinar a casa. Então, se a constatação for confirmada, a casa passa por um processo de purificação, assim como a pessoa, para que depois alguém possa residir nela. Então, o próximo passo é a aspersão do sangue de um pássaro sacrificado na casa. Assim, no caso
das pessoas afetadas de doença de pele, o processo de purificação da casa inclui a participação ativa dos sacerdotes, que atuam como intermediários entre o divino e o humano. E uma vez que esse processo é completo, e aí a casa é considerada limpa. E aí o verso 54 ao verso 57 é a conclusão e o resumo desse capítulo. Essa última sessão é uma conclusão do que foi falado. Esses versículos vão estabelecer a natureza contínua e duradoura das leis e dos rituais de purificação que estão em Levítico capítulo 14. Vamos agora para o capítulo 15, e aí nós terminamos a aula de hoje. O capítulo 15, ele fala das impurezas do homem e da impureza da mulher. Então vamos falar da impureza masculina, do verso 1 ao 15. No início desse trecho, nós deparamos com a descrição dos fluxos corporais masculinos, tais como aqui o verso 1, o Senhor disse a Moisés a Arão, diga o seguinte aos israelitas, quando o homem tiver um fluxo que sai do seu corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se deitar, sentar, ficará impuro. Então, nós temos aqui um apontamento muito claro. O verso 4 ao 12, eles vão mostrar o procedimento que um homem deveria seguir caso experimentasse um desses fluxos, né? A principal instrução era de que ele deveria se separar do acampamento por um período específico. O verso 13, vamos ver o verso 13? Quando o homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas e banhará em água corrente e ficará puro. Então, o verso 13 fala das características desse ritual de purificação. Então, aqui vale a pena notar que essas leis cerimoniais sobre a impureza masculina não têm aplicação direta em nossa vida cotidiana atual. Não tem. O Novo Testamento, em particular, eles trouxe uma nova compreensão da pureza espiritual e da relação com Deus. Isso tem a ver com a velha aliança. E eu quero te lembrar, nós não estamos na velha aliança. Ok? Em Cristo, pela fé, eu e você fomos transformados. Nosso coração foi transformado. Então, esse resumo dessa impureza masculina, ela oferece uma visão fascinante sobre a vida religiosa e cerimonial dos israelitas antigos. Você vê os detalhes que são pensados. São detalhes. Então ele enfatiza a importância da separação, da pureza ritual e da comunhão com Deus. No verso 16, e aí, quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavado com água e ficará impuro até a tarde. Né? E aí, nós vamos, e a partir do verso 25, quando uma mulher estiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar. Então, o que temos aqui agora é a impureza das mulheres. E aí, a Bíblia fala da impureza das mulheres e fala do ritual da purificação. Por exemplo, se formos lá no Velho Testamento, daquela mulher com fluxo de sangue, segundo aqui, Levítico capítulo 15, ela era considerada impura. Aonde ela sentasse, era considerada impura. Ninguém deveria ter contato com ela. Por isso que lá no Evangelho, quando a gente estuda, lê a história daquela mulher com fluxo de sangue, eu preciso voltar aqui, porque a lei estava dizendo qual era a condição dela. Então olha que lindo, como que talvez você está estudando e fala, gente, isso não faz sentido para mim. Sim, a Bíblia se explica, a própria Bíblia se explica. E aqui nós vamos ter o caminho de como essas mulheres vão passar também pelo ritual de purificação. Para concluir, essa sessão final do verso 31 ao verso 33, né, enfatiza que os israelitas deveriam seguir estritamente as leis de impureza ritual. A necessidade de obedecer essas leis não era uma mera
formalidade, mas estava profundamente enraizada com a compreensão de como manter uma relação santa com Deus. O verso 32, eu termino lendo ele. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro. Da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Então, quando você lê, talvez não faça tanto sentido, mas eu quero apontar, Deus sempre está mostrando que há um caminho de purificação, de santidade, e isso faz todo sentido para aquela cultura, para a religião deles. Para mim e para você, fica aqui o exemplo. Eu e você precisamos andar em santidade. Deus é santo e eu e você também precisamos ser santo. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, amanhã eu estarei aqui junto com você para estudarmos mais 3 capítulos de Levíticos. Deus te abençoe.